noite às nossas companheiras que nos amam pelo Instagram e que nosso Senhor Jesus Cristo nos ame. Temos hoje o tema improvisado, que é o maravilhoso amor ao próximo, que vai nos trazer nosso companheiro Altair de Lira, porque a nossa companheira que iria fazer o tema está impossibilitada de aqui chegar, nos engarrafamentos causados pelas chuvas e essas intempéries daqui de Salvador. E aí nós vamos com o nosso companheiro, não pode faltar, né? Um momento de doutrinária, um momento dessa conversa salutar, e ele vai nos trazer o tema do Evangelho. E assim nós vamos prosseguindo com o nosso momento de oração, de sintonia maior com o nosso Pai Criador, com o nosso Mestre Jesus e toda essa rede de espíritos encarregados dessa marcha que nós nos propomos também a fazer, a marcha contínua de nós mesmos. Gratidão ao Senhor Jesus por esse momento onde dizemos sim ao seu convite, onde dizemos sim a esses irmãos acolhedores, abnegados trabalhadores desta seara, que mesmo nos momentos mais difíceis, até para eles, estão sempre conosco. Que a tua paz, a tua harmonia, Senhor Jesus, sustente essa casa, nos conduza e desenvolva neste momento. Em especial, nosso companheiro Altair, que vai nos trazer a palavra consoladora desta noite. Que assim seja. Boa noite a todas e todos. Essa noite é uma noite de muita reflexão sobre um tema que nós gostamos muito de trabalhar em casa, que faz parte dos nossos estudos, que é Dante ao serviço. Dante ao serviço é o caminho de tudo. Ele tem o caminho da mediunidade. E ele coloca muito a questão da gente estar preparado para quando surgir o serviço à nossa frente. Então, hoje nós tivemos essa situação onde o nosso companheiro Raimundo, que iria coordenar a mesa pelo Almerosa, no estadista em casa, a palestrante que viria pegou esse engarrafamento, dois na cidade, ela estava com a mãezinha dela no carro, ela precisava deixar a mãe em casa. Então nós conversamos com ela que ela relaxasse e ficasse tranquila que as coisas dariam certo. Então, nossa companheira Tânia veio de casa também nos ajudar e eu me coloquei à disposição junto com o Cândida para nós podermos fazer essa doutrina de hoje. Então não é simplesmente escolher qualquer tema. Esse tema de amor ao próximo, esse tema que nós trabalhamos numa casa, a irmã nossa que fica no questionário, num propósito muito interessante de falar desse momento turbulento que a gente está vivendo, né? Nesse momento pós-eleição, pós-conflitos, tudo que aconteceu na nossa. Nós tivemos, e hoje tivemos mais um momento um jovem tirou a vida de uma outra pessoa. E como é que a gente trabalha essa questão do amor ao próximo? Tá? O objetivo, então, que a gente construiu foi pensar sobre explicar o que é caracterizaria o amor ao próximo. E lá, vocês lá, para não ficar
caracterizaria o amor a Deus e amor ao próximo, e apresentar ações que favoreçam o seu desenvolvimento. Esse é o nosso propósito. E quando eu estava construindo essa palestra, eu falo muito que quem vem aqui falar é a primeira pessoa provocada e beneficiada, porque para construir o tema a gente acaba pensando em coisas. E essa frase do Mandela, ela me ajudou muito a pensar quando ele diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, nós temos muito aquela imagem de 2 crianças, ou 3 crianças, que se nós colocarmos crianças juntas, uma das outras, elas enxergarão crianças. Elas não se preocuparão se aquela outra criança que está ali compartilhando com ela é de uma religião ou não. Até mesmo se a outra criança estiver usando um crucifixo, estiver usando o símbolo do candomblé, é capaz dela pegar de curiosidade. Então nós nascemos sem essa concepção de odiar uma outra pessoa pela religião que ela tem. Isso quer dizer que isso é ensinado. Nós aprendemos e aprendemos sobre como odiar o outro, como não gostar do outro. E aí a gente tem críticas, a gente cobra do outro, a gente procura as falhas. E se a gente aprende isso, a gente pode também se ensinar a amar. O mandamento maior. Isso é uma passagem interessante que tem sobre Jesus, que começa assim, dizendo, aí Mateus capítulo 22, 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele fechava a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, aquele que sabia tudo, propôs-lhe esta questão para o tentar, para o provocar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, interessante que nessa discussão de Jesus com os saduceus, que ele cala a boca, ele deixa você resposta, aí vem um sábio, ou alguém que se achava sábio, e faz uma pergunta. Olha a ideia de tentar. A ideia da tentação aqui, de tentar o outro, é para ver se Jesus seria alguém como ego inflamável. Seria alguém que iria se aparecer. E Jesus coloca 2 questões: amar o teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse instinto de preservação que nós temos muitas vezes, que nós buscamos para nós, traduza isso para o outro, ou como se destina para o outro. Kardec, pegando essa parte no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 11, já diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer dos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Perceba que nós estamos num momento onde, por exemplo, eu estava conversando com um rapaz e ele é de Bagdá. Nós estávamos conversando durante a noite, ele mandou mensagem para mim. Olha como é interessante isso, ele mandou na quarta-feira. E essa vida louca, corrida que a gente tem, eu ouvi a mensagem. Hoje, podendo ter tempo de olhar as mensagens, fui olhando, encontrei a mensagem dele. Ele pedindo desculpas por a gente não estar em contato constante por questões familiares que ele está passando. E eu disse a ele: fique tranquilo, todos nós estamos passando por momentos difíceis.
E ele colocou um momento tão difícil que ele está passando. Então, eu estou querendo trazer que esse momento, por exemplo, do qual eu estou passando, que estou passando também por um momento difícil, eu preciso compreender que todos nós aqui temos as nossas dificuldades e precisamos ser compreensivos para que cada um aqui está, e aí eu vou usar uma expressão que me lembrou hoje, cada um está aqui carregando a sua cruz. Eu estou dizendo que eu lembrei essa expressão porque eu vi uma reportagem sobre um cantor da década de 70 chamado Evaldo Braga. Evaldo Braga tinha uma música assim, né? Sinto a cruz que carrega bastante pesada. Foi interessante pensar nessa dúvida e tudo que vai acontecendo, imaginando isso, de que nós temos que trabalhar nessa dimensão de amar o próximo do nosso mesmo, é uma puxada muito forte na dimensão da caridade. Olha como é interessante pensar que a partir do momento que eu compreendo o que ele passa, o que ela passa, eu estou sendo caridoso. E aí foge muito da nossa percepção, porque dentro muitas vezes nós temos de caridade, é aquela caridade de ajudar o outro, de dar alguma coisa, de dar um alimento, uma roupa, o que seja. Caridade é também compreender o que o outro está passando. É ter essa possibilidade de acolher essa pessoa e a sua vivência. Ainda no capítulo 8, a gente vê no capítulo 11 e 34. Mas no item 8, ainda no Evangelho, diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha como é interessante a gente pensar na ideia, na possibilidade da gente amar. E com essa possibilidade da gente amar, a gente vai dizer que a gente resolve todos os ensinamentos. Porque amar significa respeitar o outro, significa entender o que o outro está passando, significa se dedicar ao outro. Olha como a gente encontra tudo isso em outras passagens com outros nomes. Mas quando a gente pensa sobre a questão do que a gente falou do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, vocês já tinham visto os gregos. Os gregos já diziam, mas diziam de uma outra forma. Eles diziam assim: não façais ao próximo o que não desejar receber dele. Afirmavam os persas: fazeis como quereis que se nos faça. Declaravam os chineses: o que não desejar a vós, não façais a outro. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiseres para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Olha como é interessante pensar: povos diferentes, em tempos diferentes, culturas diferentes, com um pensamento muito próximo. Cândida me relatava que ontem na live que o André Trigueiro fala, todo domingo, uma live que ele faz todo domingo, ele falava exatamente sobre essa questão dessas sucessivas reencarnações nossas, em vários povos, em várias culturas, em várias sociedades, em vários tempos, como muito do nosso aprendizado é o acúmulo dessas sucessivas reencarnações. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia assim quando fala o povo grego, aí fica parecendo que os espíritos que estão na Grécia têm que reencarnar na Grécia. Não, naquela década, na minha Grécia, existem pessoas que estavam com os persas, que estavam na China, que estavam com os hebreus,
Então nós somos essa grande mistura. E isso, com isso nós vamos aprender. No capítulo 11 do Evangelho do Espiritismo, mas só que no item 9, Kardec continua a trazer algumas questões para a gente. E ele diz: o amor é de essência divina. E todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a certeza desse fogo sagrado. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante toda a vida terrestre. Olha como é interessante a gente pensar nessa possibilidade de que todos nós temos essa centelha do amor dentro de nós. Aquele que é bom, aquele que não faz algo legal, aquele que está à margem das regras da lei. Todos nós temos uma centelha do amor dentro de nós. Mateus capítulo 5, versículo 43 diz: ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Né? Muitas vezes a gente não fala isso: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está no céu. Aí tu pergunta: como é que eu vou amar o inimigo? Como é que eu vou fazer o bem a quem me odeia? E aí de novo a gente diz: isso é seu ou é dele? E se é dele, que fique com ele. Porque os laços que nos ligam, eles são muito fortes. Podem parecer que não são, porque eu estou a 10 metros dele. Só que o ódio que eu construo com ele está comigo, nos aproxima com uma força tão grande que faz até mesmo nós ficarmos conectados, mesmo quando não estamos vendo um ao outro. Nem vai uma pessoa que você não gosta, ou que te fez mal. Perceba que mesmo sem ver essa pessoa, você sente algo revirar em você. É como se essa pessoa às vezes estivesse dentro de você, te machucando. É você atraindo ela. É você trazido para o seu campo. Por isso que o amor é um antídoto muito forte e importante para que você destine ao outro aquele carinho que o outro merece. Só que as escolhas são feitas por cada um. Se o outro se fecha, se o outro se isola, não tem como você tentar trazê-lo. É um esforço dele próprio. Mas olha como interessante: se você constrói um laço de amor, permitindo que esse caminho entre ele e você esteja livre, as chances dele se aproximar são bem menores. Mas se você gostar, se você colocar obstáculos, isso fica cada vez mais difícil. No livro dos Espíritos, na 5ª parte, capítulo 1, tem uma pergunta que Kardec faz: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a espiritualidade responde: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra ordem mais elevada. São os próprios espíritos. Olha como é interessante que mesmo aqui nós, vivendo em comunidade, nós temos uma responsabilidade individual no nosso melhoramento. O outro não vai fazer por mim. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, porque a gente fica apontando dele, né? Você é mau, você é bom, você é mau. A gente fica apontando. Isso fica parecendo que é um critério nosso.
E a espiritualidade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorante não no sentido de ignorância daquela pessoa bruta. Ignorante no sentido de que ignora, que não conhece, que não tem elementos, não tem inteligência, não tem a inteligência eu falo no sentido de intelectualidade. Isto é, sem saber. A cada um, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar-nos de si, aproximar-nos de Deus. Então, não existe aquela coisa de pensar que tal pessoa é mal, tal pessoa é ruim. Olha como é interessante, por exemplo, quando nós estamos frente à televisão, olhando um determinado jornal, um determinado filme, e a gente começa a acreditar que um determinado grupo, um determinado grupo é mal e o outro é bom. Eu estava falando com um rapaz do Uber sobre um filme chamado O Trono, do Mel Gibson. É um filme muito interessante, que olha como é a questão da condição. São 5 ladrões de banco. Mel Gibson é um deles. E eles fazem um roubo. Só que os outros 4 tinham pactuado de enganar Mel Gibson. Atiram nele, dando a surra nele, faz tudo, ele acredita que ele está morto. Ele não está morto, se recupera. E o restante do filme é ele indo atrás de cada um para se vingar. O enredo do filme é construído de uma forma tão inteligente que a gente começa a torcer para ele fazer a vingança dele. Só que a gente esqueceu que ele era um ladrão. Ele estava buscando por uma justiça, mas só que ele tinha errado. Olha que interessante, o enredo do filme levou a gente a interpretar como se ele fosse bonzinho, quando ele também era do clube dos maus, vamos dizer assim. Eu estou querendo trazer esse exemplo para dizer que uma vida nos conduz para ficar julgando que aquele é bom ou ruim. Isso quer dizer que nós precisamos ter olhos para ver, não é isso? Não tem lá? Ouvidos para ouvir. Precisamos, como falou Mandela no início, aprender e não sermos guiados, porque muitos podem se mexer, como já foi dito, com pele de cordeiro. Lembra? Está lá? Tá? A lei de amor, ela está relacionada com defeitos. Esses defeitos da lei de amor podem ser observados por todos nós no coração humano. Todos temos a necessidade de fazê-la germinar dentro de nós. Olha, no primeiro momento lá, ele traz que a lei de amor se integra dentro da gente. E agora ele diz que a gente tem a necessidade de fazê-la germinar. Olha como é interessante, é uma planta que tem dentro da gente, que ela não vai poder ficar sem crescer. É uma condição nossa fazer essa planta germinar. E esse espírito muito sábio, o Fênix, nos diz assim: o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração. Qual é o efeito da lei de amor para o homem? Que pergunta, né? Qual é o efeito? E a resposta é: melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrena e amor à inveja. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática da lei. Então, olha como é interessante pensar que essa lei ela vai nos chamar para esse melhoramento moral. Né? O som está chegando abafado. O som chegando abafado. Só um segundo, gente. A nossa audiência ela é repente, ela cobra, ela fala, toda a mensagem. E a gente atende a audiência. Vamos ver se ele colocou, tá? Por favor, os internautas aí, retorno, se o som ainda está abafado. Então, tem essa dimensão do melhoramento moral e felicidade.
necessidade durante a vida terrestre. Então, olha um desafio interessante pensar que essa dimensão da lei de amor, ela não impacta somente a gente. Quando a gente se ama, a possibilidade desse amor melhorar a vida terrestre, que significa o melhoramento da vida de todos. Tá? E até mesmo os mais rebeldes, aqueles que dizem que têm um coração duro, aqueles que dizem que não amam ninguém, eles também vão sentir essa necessidade mais tarde, quando observarem os benefícios. Quando observar o benefício, a gente vai conseguir passar a nossa volta, vendo o amor florescendo e a gente não ficar tentado a mais do bem. O que fazer para nos ajustar à lei de amor? E aí, pega o exemplo, tá? Apareceu na escada, né? Para alguns pode ser outra ordem. A gente compreendeu isso. A primeira vez que a gente falou, a gente pensou nessa ordem, né? Mas para alguns pode ter uma outra ordem. Mas a gente pensou nessa ordem de tolerância, que está muito ligada à dimensão de compreensão. Porque tolerar, dentro da nossa sociedade, muitas vezes é tratado de uma forma banal, de uma forma bruta. Eu tolero. Ou como muita gente usa no popular, eu aguento você. Eu aguento você. Né? Eu te suporto. Mas tolerar significa muito além. É a compreensão sobre quem é esse outro. Então você imagina que está falando da colega, da palestrante, que ainda vindo de uma consulta e ainda iria levar o mercado para vir para cá. Olha a compreensão que a gente precisa fazer do outro, dizer, relaxa, amiga, vai dar tudo certo. Leve sua mulherzinha devagar, porque ela poderia estar agitada no trânsito, podendo provocar um acidente. A questão do perdão, a tolerância, ela vai levar a dimensão do perdão, porque nesse momento quando você compreende que aquele outro passou por situações difíceis, passou por provas, passou por dificuldades, eu preciso desenvolver em mim, dentro de mim, essa dimensão do perdão, de compreender o que é que aconteceu com o outro. E aí vem exatamente essa dimensão de partir para o auxílio, essa proximidade, esse contato, de saber do outro o que ele está precisando na continuidade dessa caminhada. Aqui tem 2, 4, 6 características da pessoa que ama. Mas eu posso dizer com certeza que vocês vão acrescentar mais 10, mais 15. Trazemos aqui 6. Quem ama e a dimensão de lealdade. A lealdade no sentido de considerar essa outra pessoa que está contigo. Aqui nós não estamos falando de amor de casal. Tá? Nós estamos falando de amor no sentido de amar a humanidade. Essa dimensão de lealdade, de estar junto com o outro, de ser justo com o outro, ela não está ali. Mas a dimensão do amor ela é muito forte, porque quando você fala eu amo, e aí vem o outro e diz eu amo e relevo tudo. Não, você não pode muitas vezes relevar o que o outro fez, senão você não vai para a dimensão de justiça. A dimensão de justiça pede muitas vezes um diálogo, um esclarecimento, uma dimensão onde você possa dizer eu errei. Parece aquela coisa que você faz assim, ó, diga o que você fez, aí não, você não diz. Aí começa a punição. Pô, você não pediu para dizer a verdade? Aí quando você diz a verdade e vem a punição, é um estímulo à mentira. Então a justiça está aí. Você vai com o outro, trabalha a lealdade, pensa a lealdade e você não é justo. Consciencioso, essa dimensão da consciência. Olha como é interessante que quando a gente pratica a lei do amor, a nossa consciência aumenta e ela se amplia. Então, se eu amo um determinado indivíduo de coração,
a minha possibilidade de amar o outro também. Eu vivi uma situação muito interessante. Eu estava caminhando, fazendo uma caminhada, e eu estava andando no passeio e vieram 3 pessoas de uma determinada expressão religiosa. Olha que interessante. Eu olhei para elas e elas não olharam para mim. Eu fiz, poxa, eu tive a chance de dar um dia, porque não olharam para meus olhos. Mais à frente, elas encontraram pessoas da mesma expressão religiosa e se cumprimentaram. E eu disse, como é que é isso? Eu não existo para essas pessoas? Olha como são coisas muito simples. E percebi exatamente isso. Se eu posso chegar no supermercado e ter um vigilante com segurança na porta do supermercado, o meu bom dia começa dele ali. Eu não posso dar um bom dia somente quando eu chego na menina que vai servir o queijo ou outro rapaz que não está dando a carne. Todos aqueles seres merecem um bom dia. Porque ele merece não é a palavra bom dia. O bom dia que eu destino ao outro está relacionado com a mostra que eu dou de que eu vi, de que eu considerei pessoa na minha frente. Não é? Vou dar bem mesmo. Deixa eu ficar tranquilo. Né? A dimensão de honra, de se sentir honrado nesse processo, benevolente. O amor tem essa possibilidade da benevolência para com o outro. Olha como a gente tem tantas possibilidades entre nós. E empatia. Se sentirmos empáticos. Traduzir esse amor numa expressão de proximidade com todos que estão à nossa volta. Aquela hora que muitas vezes você ouve alguém dizer, poxa, eu me sinto bem ao seu lado. Eu gosto de ver você, porque você distribui empatia. E as pessoas se conectam com isso. Só que é interessante a gente também trazer outros aspectos. Um deles é o alto amor doente. O alto amor doente está muito relacionado com o que nós chamamos de egoísmo. Né? Precisamos de alto amor, precisamos nos amar. Mas o egoísmo, ele vai acarretar o quê? Impedir o progresso ético-moral na Terra. Pessoas egoístas vão vibrar nesse egoísmo e vão atrasar o processo. É o causador de todas as misérias da Terra. Então, ali está uma apresentação de fome, mas nós vamos ver a questão da guerra. Eu estava vendo essa discussão com a guerra Rússia-Ucrânia, e as pessoas falam que o número de bombas nucleares destrói o nosso planeta, eu acho que 7 vezes. E você fica imaginando, a destruição do planeta significa a destruição de todo mundo. As guerras por petróleo, as guerras por ouro, por diamante, o que quer que seja, a destruição do planeta significa a destruição de todo mundo. Isso nós já estamos vendo com os eventos climáticos que estão acontecendo. É esse egoísmo do homem que olha e fala, por que índio, o indígena, quer tanta terra para si? E já foi mostrado que o número de terras que o Brasil tem não precisa mais abrir novas pastagens para gado ou para plantação. Mas as pessoas querem mais, querem mais, querem mais e querem mais. O egoísmo ele é um obstáculo à felicidade dos homens. É como essa dimensão do onde eu me acho maior, superior sobre os outros. E aí foi interessante que quando eu estava fazendo essa apresentação, para uma outra coisa eu estava buscando uma frase e apareceu a Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, escritor, né? Eu acho que do tempo vem, se não me engano.
Ele diz uma coisa muito interessante. O oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Olha a provocação para a gente pensar. O oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. A gente acha logo que é esse do contrário, é o oposto. Ele provoca a gente a pensar que. E aí, quando eu cultuo esse desamor, a indiferença ela vem muito forte. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo. Uma velha e idosa estava no leito de cama, nos seus últimos respiros. E essa velha, essa senhora, ela tinha uma coisa muito forte na cidade, que era uma marca. Ela era muito feliz. Quem a conhecia, sempre a conheceu sorrindo. Quem a conheceu, sempre a conheceu cantando. Sempre via um sorriso no rosto. E surgiu uma situação na cidade. Ela ia morrer. E as pessoas ficaram curiosas para saber qual era o motivo da felicidade. Todo mundo ficou especulando o que teria levado essa mulher a percorrer tantos anos, tantas décadas e ser feliz até o último momento. Ela estava na cama e o seu semblante era um semblante extremamente tranquilo. E toda a cidade correu para a casinha dela para tentar extrair dela essa informação. Quando uma pessoa chegou até ela e falou: está todo mundo aqui querendo saber qual o segredo da sua felicidade. E ela chegou no ouvido dessa pessoa e falou. Tempo depois, segundos, ela fechou os olhos. E olharam para essa pessoa e perguntaram: o que ela disse? Ela disse que o segredo da felicidade dela é: todo mundo precisa de todo mundo. Olha como isso é tão simples. Mas o nosso egoísmo acha que nós chegamos aqui, por exemplo, agora à noite, pelas nossas pernas, pelas nossas forças. Precisamos do motorista do Uber, precisamos do motorista do ônibus. Nós precisamos de alguém que fez essa roupa. Nós precisamos de alguém que pagou o nosso salário. Estamos numa cadeia de relações onde ninguém é melhor que ninguém. Onde ninguém é maior que ninguém. Mas onde todo mundo precisa do outro. Onde aquele que se sente mais fraco precisa do mais forte e vice-versa. Esse que se acha mais forte também precisa do outro. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos traz que a fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. No Evangelho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra que a gente falou lá na frente sobre caridade? A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. A lei da caridade, gente, ela tem coisas tão simples. Tão simples do nosso cotidiano que nós percebemos o quanto muitas vezes nós somos perversos com o outro. Um exemplo, quando foi promulgada a lei das trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras domésticas foi a última profissão a ser promulgada. E eu vi pessoas dizendo: agora eu vou ter que pagar salário mínimo, agora eu vou ter que assinar carteira. E a gente olhava, gente, mas a realidade dessas pessoas é uma trabalhadora que dentro da sua casa assume responsabilidades de cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, fazer a sua comida. E você não pode pagar o salário dela. E eu ouvia isso de pessoas que lutavam no seu trabalho por melhor salário. Eu falei: gente, é a realidade. A caridade é a compreensão de que aquele outro também tem direitos e merece direitos. E aí Leon Denis diz:
não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido. Enquanto não desaparecerem os privilégios, essa perniciosa desigualdade, a fim de que cada um participar pela medida de seus méritos e de seu trabalho do bem-estar de todos. Não se pode haver paz nem harmonia sem justiça. Então não dá para imaginar no Brasil que nós temos que 5% de brasileiros detêm todo o dinheiro que o resto dos brasileiros. Isso não é justiça. E é por isso que nessa processo de desigualdade social, nós vemos exatamente a panela de pressão estourar, o aumento da violência, o aumento do número de pessoas nas ruas, a distribuição social de renda, de oportunidades é necessária para promover o equilíbrio. Nós não podemos imaginar que é justo o desequilíbrio. E não é uma situação que ele está dizendo que é questão de dinheiro, é de justiça. Ele está falando aí privilégios que alguns têm. E como é que a gente pode pensar nesse exercício de desenvolver o amor? O amor a Deus pressupõe respeitar o mundo e os seres que Ele criou. Seres. Nós estamos falando de plantas, nós estamos falando de animais também. É necessário esforço para entender esse mundo e as leis que o regem. E aí nós já falamos aqui da lei de distribuição, da lei de caridade, da lei de justiça. Espécies animais e vegetais, as sociedades e as leis humanas, tudo se altera e se aperfeiçoa. E o papel de cada homem é colaborar nesse processo de aprimoramento. É interessante pensar as leis sociais, a sociedade, ela se ajusta com a nossa participação. Recentemente, eu vi um vídeo, eu não sei se eu republiquei no Instagram, me deu vontade de republicar, não sei se eu fiz. Era uma professora contando uma piada. Só que ela contava uma piada que a gente via extremamente preconceituosa. E quando ela terminou, os alunos dela comigo. E ela fez, sabe o que você comigo? Não, ela fez. Há 15 anos, quando eu contei essa piada, toda a turma riu e pediu para contar de novo. Há 8 anos, quando eu contei essa piada, metade da turma riu. E agora eu estou contando você comigo. Por quê? Os valores mudaram. Né? O que significa os valores mudaram? Nós nos aperfeiçoamos. Se alguns anos atrás contar piada de Deus, contar piada de gay, contar piada de nordestino era uma coisa engraçada, hoje não é. E não é porque ninguém veio com a lei dizendo é proibido se fazer. Nós fomos nos aperfeiçoando e percebendo que fazer rir não significa discriminar o outro. Se nós olharmos os humoristas da década de 70, e aqui eu não vou citar meu dedo assim, mas nós vamos ver como eram carregadas de preconceito das piadas. Mas nós estamos falando que nós evoluímos sobre o direito da mulher. Nós evoluímos na questão racial. Nós evoluímos. É isso aqui que ele está dizendo. As sociedades e as leis humanas, tudo se altera e se aperfeiçoa. E o papel de cada um é colaborar nesse processo. Uma vez uma pessoa chegou e disse: o mundo está chato. A gente não pode fazer mais piada de nada. Será mesmo que para fazer piada eu preciso falar de um defeito físico do outro? Eu preciso menosprezar o outro? Não, nos aperfeiçoamos como sociedade. E compreendemos que isso não é mais justo ser feito.
para aqueles que tenham, tivemos que recorrer à lei. Então, existem leis contra a homofobia, contra o racismo, porque alguns se acham maiores do que o próprio processo social. E para eles, a lei. Para isso, e aí eu coloco para essa questão desse processo de aprimoramento, nós precisamos desenvolver o nosso intelecto. Não vai cair do céu a iluminação. No budismo, Siddhartha Gautama, o Buda, ele falava do processo de iluminação. O desenvolvimento do intelecto é essa iluminação que brota de nós, mas nós precisamos o tempo todo brilhar, trabalhar esse nosso intelecto. Importante a leitura, importante o estudo. E ainda desenvolvendo praticando o amor, ao crescer em entendimento e compreensão, enche-se de admiração pela grandeza e pela sabedoria divina. Olha como é interessante, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo a beleza do que está em volta, a beleza das coisas. O amor ao próximo complementa o amor a Deus. Eu vi um vídeo muito interessante, um passarinho que estava preso a um fio de aço, um lugar muito gelado, e o passarinho quando pousou, o gelo prendeu. Olha como foi interessante para o homem conseguir tirá-lo de lá. Esse homem chegou e tentou pegar o passarinho de novo, até que o passarinho compreendeu o lado de amor dele. Esse homem ficou com a mão no ferro, um cabo de aço, gelado, esquentando as patas do passarinho, até ele conseguir se soltar. Gestos muito simples, que estão na nossa possibilidade, e a gente muitas vezes não enxerga. Porque o amor ao próximo complementa o amor a Deus. Lembra? Primeiro mandamento, assim. As faculdades desenvolvidas pelo estudo e a observação devem ser utilizadas em benefício do semelhante. E aí, um outro desafio, aquilo que você aprende, que você se desenvolve intelectualmente, deve servir ao próximo. E olha como é difícil muitas vezes, porque nós construímos a nossa ideia de que eu vou ter um diploma, eu vou ter um diploma universitário, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, para ganhar mais dinheiro. Mas já pensou se aquilo que você aprendeu na faculdade, onde você desenvolve sua vida econômica, você tem seu salário e tudo, mas já pensou se aquilo que você aprendeu, você ajuda o próximo? E a gente fala quantas horas do seu saber você dedica para o outro, com aquilo que você sabe. Em uma redação de um livro chamado Movimento Espírita, da Fundação Espírita, ele diz assim: para mim, o primeiro mandamento do amor, procure desenvolver sua inteligência. O primeiro passo é intensificar o afeto aos que lhes são simpáticos. Logo o primeiro passo é fácil. O primeiro passo é intensificar o afeto aos que lhes são simpáticos. Depois, dedicar atenção aos que lhes são indiferentes. Em seguida, tolerar os que nos causam aversão. Lembra o princípio da tolerância? O primeiro degrau? Jamais emitir pensamentos ruins e muito menos ter atitudes negativas para com eles. Abster-se por palavras ou atos de tudo aquilo que os possa prejudicar. E olha que ele começa falando de pensamento. Ele não começa dizendo jamais fale mal de alguém. Ele começa a falar de pensamento. Tá? No Evangelho do Espiritismo, capítulo 11, item 9, para praticarmos a lei de amor, tal qual Deus entende,
é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Até aquela hora que falou, ama todo mundo, ama mesmo. E se não conseguir amar todo mundo, volto aqui para dizer, o primeiro, o segundo e o terceiro passo. É interessante que quando você intensifica o seu afeto por aquelas pessoas que você gosta, você expande, né, o seu raio de possibilidade de amor a partir de quem você gosta. E aí você chega àqueles que são indiferentes aos que causam aversão. Nesse livro, o Evangelho Redivivo, você tem que o amor, ele resume a doutrina de Jesus inteira. Porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos são vestidos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que se reúne em seu latente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Além de amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, desceram ao pecadinho. Tá? E aí nós vamos terminando pensando nessa frase de Chico, que nos traz dizer: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest, não o Monte Everest, ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Gratidão. Bem, gratidão aos nossos companheiros, ao nosso companheiro, porque no plural, né? É com certeza não foi a pele sozinho. Esse plural não veio aqui. Gratidão aos nossos companheiros, em particular está aí fisicamente presente, e que gostoso esse momento de evangelização. E que a nossa companhia Alcione possa estar em paz e os nossos agradecimentos para ela também. Bem-aventurados os homens de boa vontade. E assim, gratidão também aos companheiros que estão a nos ouvir, nos acompanhar, enviando mensagens, energias, para que possamos dar início ao nosso trabalho e também continuarmos, como sempre, fazemos com amor, harmonia. Vamos à nossa segunda parte dos trabalhos, convidando nossos companheiros e passistas, médicos e passistas, para que possamos fazer essa transfusão de energia
Divino Mestre Jesus, que traz a esta casa esses seres incansáveis, e que nos brilham para que possamos sentir, receber, que nós estamos presentes nesse amor que se faz em cada um de nós, através da amorosidade, do calor que esse momento nos traz. Gratidão aos irmãos e benfeitores, irmãos e amigos, anjo guardião, mas nesse momento de amor também possa, através desta amorosidade desta casa, transportar o físico e chegar a tantos outros que ali, além do portão e outros lares, também reina a necessidade da tua presença, Senhor Jesus. Que seguimos a ti, mas só nós podemos dizer, Senhor, e dar glória. Que possa te perceber e assim guardar em si a paz, que possamos ter uma noite de amor, de serenidade, e que nosso Mestre Jesus nos permita